é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Hoje em dia a regra é não ter regras. Diante disso, como educar os meus filhos para que sejam cidadãos de bem e tementes a Deus? Como filho, cá entre nós, abrindo o coração, como filho, você prefere pais disciplinadores ou pais liberais? Vou acrescentar uma pergunta agora. Para casar, você prefere que ela seja filha de pais disciplinadores ou pais liberais? Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Ouvinte dizendo: JR, eu tenho um filho adolescente que não quer saber de Deus. Ele já chegou até a dizer que Deus não existe. Meu maior desejo é que um dia ele sirva ao Senhor, mas eu confesso que eu não sei como. O que fazer para gerar nos filhos o prazer e a alegria de andar no Evangelho? Hoje em dia a regra é não ter regras. Diante disso, como educar os meus filhos para que sejam cidadãos de bem e tementes a Deus? Muitos pais acham que por serem crentes, seus filhos também são. Aí se tornam permissivos e tampouco cobram dos seus filhos uma vida com Deus. Como a liderança da igreja deve se comportar quando identifica isso em uma família? Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Com a gente no programa de hoje, o pastor Josué Valandro Júnior, pastor da Igreja Batista Central da Barra da Tijuca. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Nosso ouvinte, pastor, começa a tratar aqui, são 3 e-mails diferentes aqui. O primeiro e-mail encaminhado por uma de nossas ouvintes, falando do filho que não quer mais ir à igreja e a expressão que ela conta, você imagina bem, o que é para uma mãe cristã ouvir do filho dizer o seguinte: olha, para mim, mãe, Deus nem existe. Que situação complexa a da nossa querida ouvinte, cujo maior desejo, segundo ela, é que o filho sirva ao Senhor, mas ela confessa que não sabe como. Bom dia, bem-vindo. Sua opinião sobre esse assunto, pastor? Bom dia, pastor JR, que prazer estar aqui com essa mesa tão seleta. Bem, o e-mail é provocante e a primeira afirmação desta pessoa é que o filho não quer Deus e que o seu maior desejo é que um dia seu filho sirva ao Senhor. A grande pergunta que eu me faço é se verdadeiramente nós, crentes, temos como maior desejo que os nossos filhos sirvam ao Senhor. Eu vejo um investimento tão grande para que os nossos filhos tenham uma carreira promissora. Vejo um investimento tão grande para que nossos filhos tenham uma saúde de primeira. Vejo um investimento tão grande para que nossos filhos estejam capacitados a passar no vestibular de uma universidade de ponta. Mas verdadeiramente, JR, eu não vejo esse investimento na maioria dos pais
para que seus filhos tenham como maior desejo servir ao Senhor. Porque isso aqui a gente não tem que desejar para um filho que já tem barba na cara. Isso aqui a gente não tem que desejar para um filho que já formou toda a seus traços de pensamento, de filosofia de vida. Isso aqui, quando é uma verdade para a gente bota uma biblinha na mão da criança, pequenininha, e a gente fala: você já leu a Bíblia hoje, filhinho? Não? Então vamos lá, vamos ler a Bíblia juntos. E a gente vai acompanhando a leitura da Bíblia diariamente, porque o discipulado começa em casa. Discipulado de um filho, quem faz é pai, quem faz é mãe. E nós terceirizamos isso para muitas pessoas, para a igreja, para o amiguinho, para uma avó que está sempre presente ali contando uma historinha. Então, o primeiro pensamento que eu quero lançar é que nós investimos na vida dos nossos filhos com força em trabalho, estudo, saúde, um monte de coisas, mas não vejo como uma realidade que nós estamos transformando o pensamento de que Deus é a coisa mais importante como algo real na vida dos nossos filhos. Nós não temos investido claramente nisso. Muitos simplesmente levam o filho para a igreja e acham que o dever está cumprido. E isso é muito pouco. Vamos ouvir também a opinião do querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Bom dia, bem-vindo. Que pensa o querido companheiro sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos queridos ilustres debatedores e ao povo de Deus aí na 93. JR, a grande questão é que existe uma diferença muito grande entre o desejável e o realizável. Algumas famílias desejam, e eu acredito que todas as famílias cristãs querem ver os seus filhos na casa do Senhor. Mas existem algumas ações que não são observadas. E o pastor, o meu colega aqui, Josué Valando Júnior, ele falou muito bem. Existe um tempo em que os pais precisam formar caráter nestas crianças. E os pais deixam o tempo passar. E quando passa esse tempo, os pais querem recuperar o tempo perdido, e já no momento crucial da vida do adolescente, quando ele já começa a manifestar o seu desejo de não aceitar determinadas regras, normas ou até mesmo imposição dos pais. Então, a Bíblia tem um texto muito fundamental no que diz respeito a educar a criança, e para mim a Bíblia é a base para a formação educacional de uma criança, porque a Bíblia, ela estabelece os princípios divinos e não a opinião da sociedade. E a Bíblia diz lá em Provérbios 22:6: ensina o menino no caminho em que deve andar. Alguns teólogos apontam isso para uma vocação, né, no sentido profissional, mas outros, e eu sou dessa corrente, diz que o pai, a mãe, a família tem que apontar o caminho. E no momento que começa a indicar o caminho para a criança que ainda está em formação, esta criança vai traçando seus passos nesse caminho. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Já é um outro departamento a partir do momento que aquele rapaz cresce, tem a idade já madura e faz as suas opções. Mas a criança, se o pai ensinar, cumprir esse princípio bíblico de ensinar, de instruir, de mostrar o caminho, dizer: esse é o caminho, andai por ele, eu tenho certeza que essas crianças serão bênçãos nas mãos, não é maldição, obviamente, mas serão bênçãos para a família. Mas é preciso resgatar em todas as famílias brasileiras, em especial a família evangélica, a escola do lar. O lar é uma escola onde os professores são os pais e precisam educar, ensinar, instruir e orientar os filhos. Caso contrário, nesse momento aqui, já é um momento difícil de recuperar o adolescente. Doutor Luiz Fernando Gevaer é advogado conosco no nosso debate 93 de hoje também, afinal de contas hoje é quarta-feira. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, essa imensa família 93. Você sabe que hoje é quarta-feira, mas não quer dizer nada. Nada, absolutamente nada. Mas tá fazendo sol com nuvens pesadas, essa é a meteorologia de hoje. Mas é um prazer estar aqui novamente. Eu queria abordar esse tema sobre outro aspecto. Não há dúvida nenhuma de que a família como instituição está completamente fracionada, destruída, quebrada, com dificuldades, e a igreja é um refúgio, é um abrigo, é um acolhimento para as famílias.
Muito bem, como é que você pode querer que um pai e uma mãe que está fragmentada, que acabou de sair das drogas, que saiu do divórcio, que está com problema financeiro, ainda insista com o filho adolescente rebelde que está reclamando, que está criando problema, que está na gangue do condomínio, tarará. Eu estou falando de gente com dinheiro, não estou falando de gente miserável, não estou falando em condomínios de classe alta, que está na gangue do condomínio roubando carro, fazendo arruaça, tarará. Esse sujeito não tem como disciplinar o filho, não tem como discipular o filho, não tem como ensinar. Então, as famílias estão em processo de conversão. E eu acho que daí entra a igreja. A igreja tem que ser acolhedora para o jovem. A igreja tem que ser receptiva. A igreja tem que dar um ambiente acolhedor. Então, o que tem acontecido? Para acolher, o Ministério de Jovens de uma igreja, Ministério de Criança, é da maior relevância, porque essa é a membresia daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. O que aconteceu com as igrejas americanas, que fechavam porque a segunda geração era descrente. Então, uma geração toda se converteu, vicejou, fortaleceu a igreja e não tinha criança. Se você olhar uma igreja que não tem criança, que não tem jovem, é uma igreja fadada ao fracasso. Vai fechar, vai vender o templo, não tem o que sustente. Então, a grande tarefa, eu acho que não é da família. É da igreja se tornar acolhedora, é do ministério do jovem, o pastor do jovem. Você sabe disso, Jota, você foi pastor de jovens muito tempo. Certamente aqueles jovens lá são tuas ovelhas hoje, na tua igreja. Então, eu acho que o importante é que a igreja tenha uma linguagem contextualizada para o jovem. Porque muitas vezes você leva um filho num culto e ele não entende metade do que está acontecendo, acha aquilo um aborrecimento, um porre, às vezes até eu acho. Então, imagine um adolescente, um jovem, um cara que está na atividade, o sujeito está lá no Facebook, está não sei o quê, Então, eu acho que... Tá tudo muito ágil, né, Jevaé? E às vezes o negócio tá meio lento, né? E a dinâmica da vida é outra. Você fala com o garoto, eu tenho 5 filhos com idades mais variadas possíveis, vai de 42 a 17. Tenho neto, tenho um monte de coisa. Então, eu vejo como é que é. Neto e um monte de coisa foi ótimo. Tem os agregados, né? Os sobrinhos, os filhos das mulheres, dos filhos, não sei o quê. Porque a família de hoje é uma família diferente. Não é mais aquela coisa pai, mãe e filhos e netos. Hoje tem as mulheres, os filhos das mulheres dos filhos, que não são teus netos, mas você considera como tal. Tem os filhos das tuas mulheres, que com outros homens, tuas ex-mulheres. Então, essas coisas mudaram. E eu acho que, infelizmente, a pregação, ela tem que ser imutável, porque a palavra de Deus é uma só, a verdade é uma só. Agora, o contexto de acolhimento tem que mudar. Não dá mais para você imaginar, por exemplo, você pensa num templo, você diz, o templo não tem estacionamento. Você, não tem como, né? Não dá para você ter um templo que não tem estacionamento. Agora, imagine não ter um ministério de jovens, um ministério de criança ágil, ativo e que funcione. Assim como o Ministério de Louvor, que antigamente era responsável pelo Ministério do Louvor, a esposa do pastor. Se desse sorte da esposa do pastor cantar bem, estava uma maravilha o louvor. Se desse azar, era um fracasso o louvor da igreja. É aquele órgãozinho tocando lá no fundo, lá. Tânia Pereira é a nossa menina da mesa de hoje, é especialista no tema, educadora religiosa. Muito bom dia, seja bem-vinda. Tânia, você concordou com o que eles disseram até agora? Eu sei que você tem opinião, já esteve aqui comigo, uma menina de opinião forte, ela resolve o assunto dela com palavras bem claras e objetivas. Eles estão certos, Tânia, ou eles estão errados? O que você acha? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes, um beijo no coração. Mas eu não sou especialista não, viu? A gente está aprendendo cada dia mais. Eu falei aqui que eu gostei dele. Porque... Diga quem é ele, aí, senão que deu os louros pra mim. Meu amigo aqui, advogado. Eu gosto tanto de advogado que eu casei com um, né? Casou com um, tá ali. Mas olha, é muito boa a palavra do irmão, dos irmãos também. Eu concordo sim, JR, e assim, eu entendo que nós, enquanto igreja, estamos bem fraquinhos em algumas coisas. É muito triste para mim admitir isso, mas estamos sim. A gente tem uma estatística da APEC
que 85% das pessoas que se convertem hoje se convertem entre os 4 e 14 anos. Mas, infelizmente, o investimento das nossas igrejas, 85% dele não é para essa geração. Não é para esse foco, para essa turma. Então, a gente está tudo errado. Nós estamos, assim, a gente está falho mesmo nessa situação. E a igreja precisa, sim, concordo com o irmão, a gente tem duas situações aqui. A gente tem a situação dos filhos que são criados na igreja, que são apresentados a Jesus desde cedo. Inclusive, meu filho, ali de 9 anos, se batizou domingo passado. Para nós foi, assim, uma vitória muito grande. O pai dele disse para ele que foi o melhor presente que ele pôde dar pra gente esse ano. E aí, se você perguntar para ele com quantos anos ele se converteu, ele vai dizer com quantos anos ele se converteu e como. Ele se converteu aos 4 anos de idade. E foi numa pregação minha, na minha mesa, passando para ele o plano de salvação. Contando para ele a história do livro sem palavras. Ele entendeu a mensagem de forma simples. E a gente não quer gastar tempo com as crianças, a gente não quer investir, porque dá trabalho. A gente olha aí os milagres da Bíblia, né? Jesus dizendo assim, não impeçais eles de virem até mim. Quando as mulheres palestinas queriam levar os filhos até Jesus. E ele pediu, não, deixa eles virem. As mulheres palestinas não conheciam Jesus tão bem quanto a gente conhece hoje. Elas não tinham tantas informações sobre Jesus como a gente tem hoje. Então, a gente, como educador, como pai, como pastor, professor, nós deveríamos ter um anseio muito maior de levar os nossos filhos a Jesus e ter a certeza de que Ele vai abençoar e que elas vão fazer parte do reino de Deus. E a gente não devia sossegar enquanto isso não acontecesse. Muito bem. Temos aqui, então, pelo menos quatro opiniões dos companheiros aqui sobre esse assunto. Temos aqui a importância da formação da casa, do lar, da formação dos pais para os seus filhos, o exemplo, modelo, ensinando o caminho que ele deve andar, o lar como a igreja é um lar, a igreja onde se forma. Vimos aqui também a estrutura que cada igreja precisa ter, a linguagem que é fundamental, a estrutura física, a estrutura de pessoal para que isso seja desenvolvido. Vimos aqui também a importância que se tem do trabalho pessoal, o indivíduo dentro de casa, a própria mãe que evangeliza, que mostra, que sinaliza, ao mesmo tempo o reconhecimento de que falta muita coisa ainda para a gente evoluir. Graças a Deus esse assunto está aqui, encaminhado por 3 dos nossos ouvintes, são 3 e-mails respondidos hoje, sinal de que de fato é uma questão importante para os nossos ouvintes. Uma delas diz assim, hoje em dia a regra é não ter regras, diante disso, como educar os meus filhos para que sejam cidadãos de bem e tementes a Deus? Fala-se muito sobre esse ponto. Os 4 microfones estão abertos, fiquem à vontade para iniciar aí conforme a vontade dos meus queridos irmãos. Bem, eu acho que hoje, pastor JR, nós temos negociado muitas coisas no dia a dia. O doutor Jevaé falou uma coisa muito séria, a palavra é imutável. Agora, a configuração, o sistema, a família, as coisas, nós temos tido uma variação natural e nós precisamos aprimorar a forma de abordar um princípio imutável junto a essa sociedade que muda. Agora, negociar regras, negociar valores é que é o grande problema. Por exemplo, eu vou falar uma coisa muito simples aqui. Vamos falar de uma coisa básica como bebida. Havia um radicalismo, talvez, porque se alguém trabalhasse numa padaria que vendia um negócio, ele já era excluído de uma igreja. A padaria nem era dele, mas ele não podia nem trabalhar na padaria e vender bebida. Então, isso é um extremo. Calma aí, eu ganho pão dele, trabalhava na padaria, ele vendia leite também, vendia tudo. Agora ele trabalha na padaria e tal. Então, esse era um extremo. Agora, outro extremo é que a gente já começa a ter uma configuração de bebida liberada nas festas, na cantina da igreja daqui a pouco, né? Entendeu? Você vai fazer um passeio de casais da igreja, chega lá, um vinho é uma coisa bonita, né? Aí você serve um vinho. Quer dizer, uma programação da igreja vai servir um vinho para os casais, porque é glamouroso. Quer dizer, o que é glamouroso? O que é glamouroso? É aquele cara que está sentado ali, que veio do álcool, que um copo de vinho joga ele na sarjeta. E a mulher orou 10 anos para esse cara aceitar a primeira vez ir nesse encontro de casais. Então, para mim,
essa configuração é uma configuração que negociou um princípio, negociou o bom senso. Inegociável. E os pais estão hoje, a gente tinha um patriarcado, em algumas comunidades, algumas sociedades, o matriarcado. Hoje, nós vivemos uma autoridade da criança. A criança que manda na casa. Os pais vivem em função da criança. Então a criança leva no inglês, leva na academia, leva no futebol, leva na escola, vai ter passeio, pai, me dá o dinheiro do passeio. Não pergunta se você tem, não. Já vem com o papelzinho da escola e aí, como é que você faz? Meus coleguinhas estão todos indo. Aí o pai deixa de comprar um negócio, atrasa uma conta para pagar o passeio do filho. Porque ele já estava num colégio de primeira lá, se esforçando. Só que esse colégio de primeira exige também outras coisas. Então, o filho impõe. Nós não sabemos mais falar para um filho assim: filho, eu não tenho. Filho, eu não posso. Eu aprendi que meu pai não podia tudo. Meu pai era pastor Josué Valano de Oliveira, muito conhecido no meio batista. E a gente vivia com muito aperto, muita simplicidade. Eu estudei em colégio público até a minha 4ª série. De 5ª a 8ª série, eu estudei num colégio particular, porque uma mulher de Deus me deu uma bolsa integral no colégio Souza Marques, Dona Estela de Souza Marques, mulher de Deus. Talvez esteja até me ouvindo agora, quero dar honra a ela. Então, meu querido, não tinha. Uma vez eu fui ajudar minha mãe a limpar o congelador, peguei uma faca e fui limpar o congelador, furei o congelador. Você, eu e mais uma galera. Pois ficar tranquilo. Tem uma galera que já fez isso aí. Ficamos sem geladeira um tempo, porque não havia. E aí, qual o problema? Olha, você agora, vou ter que ir pro psicólogo agora, porque na minha infância a coisa foi mais apertada. Não, querido, nós precisamos ter identidade, falar pro filho o que pode e o que não pode, dizer o que a gente tem e o que a gente não tem, e falar a palavra diz que é certo ou que é errado. Muitos pais estão recebendo dentro da sua casa a namoradinha do filho. Porque eu prefiro aqui do que correndo risco de vida lá fora. Para de ser mentiroso. Você está recebendo aí porque você é um covarde, que não tem coragem de se impor e falar: aqui não é motel não, meu filho. Aqui em casa não, meu querido. Namorada não entra no quarto junto com o filho meu aqui não. Você toma jeito, você respeita ela. Essa menina tem um pai e tem uma mãe. Se o pai e a mãe dela não se dão ao respeito, você vai mostrar que você sabe respeitar. Agora não, nós estamos negociando. E os pais negociam, os filhos negociarão mais ainda. Companheiro JR, Pastor Paulo eu aprendi com uma grande psicóloga, doutora Gláucia Medeiros, uma frase que marcou a minha vida. Uma família que não tem hierarquia, ela tem problemas. E se ela tem problemas, é porque falta hierarquia. E eu volto a afirmar, com todo respeito ao meu querido colega, Dr. Luiz Fernando Jevaé, que a educação primária de uma criança tem que começar no lar. Porque essa foi a instituição bíblica. É a Bíblia que estabelece. É uma ingenuidade pensar que uma criança deixada ao seu talante, deixada ao seu juízo, ela vai submeter-se à autoridade. Se o pai não tiver autoridade, a mãe também não tiver autoridade. Então, está acontecendo o seguinte: os lares hoje estão perdendo essa questão da hierarquia. Não existe mais hierarquia nos lares. E por não existir hierarquia, os filhos estão fazendo o que querem e os pais não têm autoridade. Não querem comandar, não querem mandar, não querem magoar o filho. Quando eles fazem isso, eles estão simplesmente endossando aquela atitude e deixando um vácuo para a criança entrar, e aí exerce o domínio dentro da família. É o caso de Sansão, o pequeno sol. É quando uma família começa toda a dar muita atenção à criança, mas no sentido de fazer as suas vontades e seus gostos. E a Bíblia é muito clara em todos os sentidos, até no Novo Testamento, quando Paulo escreve dizendo assim: ensina o menino, ou melhor, cria o menino nas doutrinas do Senhor, admoesta-o. E a palavra aí, ela tem um sentido de instrua e coloca na mente da criança os valores, porque uma criança nasce qualquer pessoa com pecado. Todos nós nascemos com pecado. A Bíblia diz que todos pecaram. Então a gente não pode deixar uma criança submeter-se ao seu juízo, ao seu talento, ao que ela quer. É preciso que os pais comecem a disciplinar. Mas alguém vai dizer: mas tem uma família que está toda deformada e tal. Ora, aí é um caso à parte, mas isso não muda a regra. A regra continua sendo a mesma para uma família bem estruturada e para uma família que não tem nenhuma estrutura. Agora, o papel da igreja nesse sentido é secundário,
Porque uma criança, às vezes, vai à igreja só no domingo de manhã à noite, porque os pais não têm como levar os filhos. E aí, como uma igreja, como uma liderança, com toda a estrutura, vai mudar, vai influir no caráter da criança apenas no domingo. E a moça que escreveu a irmã que escreveu, ou o irmão, não sei, fala assim: como educar meus filhos para que sejam cidadãos de bens. Aí ela está falando do comportamento social, ela está falando de caráter social, de relacionamento social, mas ela fala assim: temente a Deus, é um outro aspecto, é caráter cristão, é vida com Deus. E assim, ninguém pode impor temer a Deus, ninguém pode ensinar como temer a Deus, mas é preciso formar caráter cristão. Uma coisa é formar o caráter cristão que começa no lar e se estende à igreja. E a outra coisa é formar o caráter de uma criança exclusivamente para viver em sociedade. Como dizia Aristóteles, o homem é um ser gregário, pois só vive em sociedade. Então essa criança precisa entender que ela vai viver em sociedade, que tem regras, que tem normas, né? Que o mundo não é arte do desejável, é arte do possível. Nem tudo que ela quer ela vai conseguir. E os pais precisam dizer isso para os filhos para formar o caráter na vida social e o caráter cristão. E a igreja entra fazendo o seu papel, JR, para ensinar as crianças esse caráter cristão, fortalecer esse caráter cristão, para que essa criança então aprenda mais de Deus e então venha realmente a ser uma pessoa temente a Deus. Mas não se pode inverter o papel, porque esse é um problema da sociedade odierna, de transferir o papel de educação para a igreja, para a escola, para a TV e para outros mais. Deixa eu ver se eu entendi aqui, para ouvir a nossa menina da mesa sobre esse assunto. É o seguinte: há uma inversão onde os filhos passam a dominar os lares. Então, os filhos determinam tudo isso que já foi compartilhado, inclusive o seguinte: o passeio vai ser para onde? A família vai para onde? Vai viajar para onde? Onde é que nós vamos hoje? Depende do que aquele filho, ou os filhos vão resolver. Por outro lado, muitas famílias estão terceirizando essa responsabilidade, seja para a escola ou seja para a igreja. Por outro lado, nós temos a igreja com a sua responsabilidade de influenciar a casa, de ensinar os pais e de ensinar os filhos no pouco tempo que ela tem, tendo que maximizar ali todo o potencial que ela tem para atingir de alguma forma, sejam os pais, sejam os filhos. É isso? Então, eu acho que todo mundo aqui na mesa concorda que a igreja, que a família é a célula máter, é o lugar onde começa tudo, é ali que é a educação dos filhos, o discipulado e tudo. A gente não discordou disso. Só que a gente não pode também eximir a igreja e achar que esse papel secundário tira de nós uma responsabilidade. Porque, como eu falei antes, a gente tem dois casos. A gente tem os filhos que são criados na palavra, desde manhã ali na Bíblia, ou na igreja e tal, lendo a Bíblia, culto doméstico, essas coisas. E tem aquela família que não teve isso. Essa irmã, por exemplo, a gente não sabe se ela se converteu depois do filho já adolescente. Agora, para ela chamar ele para perto é difícil. Então, a gente tem que ter o plano B. E para isso a igreja existe. Para isso a igreja está lá com esse aspecto acolhedor que o irmão falou, que a gente está falando aqui. Então, e aí o que a gente, enquanto líderes, educadores, pastores, precisamos enxergar nessa família e qual é a necessidade dessa família? Eu, por exemplo, acho... E na minha casa, eu vou falar da minha casa, na minha casa há regras. Há regras. Porque a gente foi criado em cima de regras. Tem algumas coisas que a gente negocia lá em casa. Mas tem coisas que são inegociáveis. E os valores que a gente vive, os meninos sabem disso, eles não mudam. Eles não mudam. Agora, eu já voltei atrás em algumas decisões que eu tomei, entendendo que naquele momento seria melhor para eles agir daquela forma. Às vezes, a gente foi... Aí, falando assim, de uma pessoa que nasceu e foi criada no evangelho, né? Sair domingo... a gente cresceu nesse jugo, né? Fazer qualquer coisa domingo, Deus castiga. Jogar bola, então, nem se fala. Se você se machucar, então, no domingo, tá vendo? Deus te castigou. Pecado. Então, eu cresci e conheci um outro Deus. O Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus que me ama, mesmo com todos os meus defeitos. Um Deus que não vai me castigar porque eu deixei de ir para a igreja, deixei de aceitar um convite para pregar em algum lugar, para poder dar uma atenção para os meus filhos, para levar eles a algum lugar que eles querem ir, querem assistir alguma coisa, eu quero estar com eles. Para mim, naquele momento, o mais importante é estar com eles do que estar na igreja. Eu não estou abrindo mão do que eu vivi, do que eu sou, do meu evangelho, do meu cristianismo. Não, eu só não quero negociar o meu tempo com a família por nada. Entendi. E aí, só para explicar,
E aí, quando o pastor citou Provérbios 22, a gente sempre se esquece dessa partículazinha poderosa, né? Que não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Então, o filho, como eu falei da outra vez, a gente precisa ganhar eles pra gente primeiro. Se eu não ganhar meus filhos pra mim, fatalmente não vão ganhar pra Jesus. Se eles não verem o evangelho em mim, não olharem pra mim como algum referencial, como é que vai querer Jesus? Como é que vai querer o cristianismo? E às vezes os líderes pecam nisso, chegam em casa cheio de problemas, cheio de coisas, né? Porque fulano me aborreceu, porque a gente discutiu assim, a gente fala isso na frente dos filhos. Aí a instituição fica muito à mostra e os filhos vão perdendo o amor, perdendo o interesse. E aí, JR, eu acho assim, a gente enquanto líder, agora eu estou falando enquanto líder, a gente precisa olhar para essa necessidade, para essa dificuldade e oferecer meios. Os meus filhos, por exemplo, se me pedirem para ir numa balada, eles já sabem qual vai ser a resposta. Tanto é que nem me pedem. Isso é inegociável. Eu não permito. O dia que... Isso é uma regra. O dia que eles crescerem, forem independentes, se casarem, porque enquanto estiverem debaixo da minha casa com 30 anos, eu espero que não, né? Mas ainda assim vai ser não. Porque eu não concordo, porque eu não acho bom por vários motivos. Agora, eu também preciso oferecer outros meios, eu preciso me programar para que eles tenham oportunidades, porque assim, na nossa época a gente ia para congresso disso, juventude não sei aonde, festa da primavera não sei aonde, não ia? Né? Você lembra disso? Eu? Então. Eu ia lembrar disso. Minha memória está tão distante, faz tão longe. Tá tão longe. O que a gente oferece para eles hoje? Não, é verdade. Aí você faz uma festa na igreja, escandaliza os irmãos mais velhos, você faz uma festa, põe uma luz negra, bota um negócio assim, ai meu Deus. Então, assim, a gente precisa olhar com carinho para essa geração ou a gente vai perder mesmo. Muito bem. Dentro desse aspecto, ouvindo a opinião dos nossos companheiros aqui, por exemplo, um ouvinte diz, olha, eu tenho uma filha de 16 anos, eu creio no evangelho e há 6 meses ela mudou o comportamento. Ela sai para os bailes e só volta no outro dia. E agora está fumando maconha. Não sei o que fazer, diz a ouvinte. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR, aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. A pesquisa é clara. Como filho, você prefere o quê? Pais disciplinadores ou pais liberais? 92% dos nossos ouvintes afirmaram que preferem os pais disciplinadores. Participação dos nossos ouvintes pela internet na mesma linha, minha gente. É que 88% preferem pais disciplinadores. A pergunta foi proposital, foi para entender exatamente isso. Para entender o que os filhos querem. Às vezes o pai e a mãe acham que os filhos querem que os pais sejam liberais. Escuta a pesquisa, hein? Como filho, você prefere pais disciplinadores ou liberais? Participação dos nossos ouvintes pela internet, 88% dizendo que eram pais disciplinadores. Por telefone, 92% que eram pais disciplinadores. E até agora, a participação dos nossos ouvintes aqui. Para casar, você prefere que os pais dela sejam disciplinadores ou liberais? Até agora 80% dizendo que preferem pais disciplinadores. Muita coisa está sendo respondida hoje para os nossos amados ouvintes. Eu quero ouvir a sua opinião, a sua participação com a gente no nosso Debate 93 de hoje. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Daqui a pouquinho nós vamos comentar a nossa pesquisa aqui com os companheiros aqui à mesa, porque tenho a impressão que não é surpresa para eles isso aqui, mas parece ser surpresa para muita gente que está nos acompanhando, assim como vamos discutir também um outro assunto aqui, o motorista de ônibus agredido por 2 passageiros no Rio. Isso tem acontecido o tempo inteiro. O que está acontecendo? O que está acontecendo, minha gente? Não se respeita mais ninguém, a violência está por todas as partes, um nãozinho já gera uma violência e esses absurdos estão acontecendo por aí afora. Eu quero ouvir a sua opinião e a sua participação também aqui no nosso Debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Companheiros, aqui é o seguinte, a nossa ouvinte contando, ela tem uma filha de 16 anos, conta que criou essa menina no evangelho, e há 6 meses ela mudou o comportamento. Ela sai para os bailes e só volta no outro dia e agora está fumando maconha e diz a nossa ouvinte que é a mãezinha, não sei o que fazer. Que consideram vocês que seja importante a ser feito?
O silêncio aqui foi eloquente, né? Porque realmente é um problema que ela está enfrentando. O que acontece é que as pessoas só conhecem duas alternativas. Ou reprimem vigorosamente, ou acolhem incondicionalmente. Então, deixa eu desligar meu celular aqui, porque isso daí também é o seguinte, né? Você viu? Isso é falta de educação, né? A pessoa ligar na hora, né? O cara não desliga o celular, pô, tá? Isso meu pai não me ensinou porque não tinha celular na época. Mas então veja só, você precisa de alguma maneira manifestar a tua vontade que aquilo, ou a tua opinião de que aquilo não faz bem para a pessoa, quer dizer, não é a tua expectativa, não é o que você espera daquela conduta do teu filho, que você não admite, você impõe os limites, mas você também acolhe, porque o problema é que a gente está o tempo inteiro enxugando gelo. A dificuldade é que nós trabalhamos, vamos dizer, pessoas responsáveis. Eu me considero responsável pelo meu próximo, pelo ser humano. Então, nós estamos trabalhando com as consequências de uma desorganização, de uma desestruturação que está aí por conta de tudo que a gente já sabe. Falta de autoridade das instituições. Os jovens não acreditam mais nas instituições. Toda vez que um político é preso e que todo mundo se anima, isso causa um dano social que nós só vamos saber daqui a 50 anos o que vai acontecer na cabeça dessas pessoas. Então, a dificuldade que a gente tem, a droga está aí, o traficante é simpático, os pais são antipáticos, entendeu? Então, é preciso que os pais, isso que a professora aqui falou, os pais têm que ser acolhedores, têm que ser simpáticos, têm que ser criativos e têm que permanentemente conquistar os seus filhos. Agora, nós estamos falando de um monte de gente, né? Eu vou dar o meu depoimento aqui. Eu, antes de me converter, eu tinha feito 4 faculdades, eu era um homem bem sucedido e posso te afirmar o seguinte, que a minha conversão e a minha vida na igreja fez mais pelo meu caráter e fez mais pela minha vida do que tudo que eu fiz até os 45 anos. Então, eu acredito que a igreja tem um poder transformador. É a instituição mais qualificada para fazer uma transformação social a partir de dentro para fora. Nós temos que influenciar a sociedade. Não adianta a gente dizer, como a escola fez durante muito tempo, eu trato de famílias desestruturadas, porque a escola consciente também está fazendo isso. Hoje existem colégios que têm verdadeiras estruturas para acolher o filho do cara que o pai abandona, que a mãe abandona, do pai que fuma maconha e o filho é contra. Nós estamos vivendo essa inversão de valores. Agora, eu acredito que fora da igreja existe a solução, mas a solução tem que partir de cada um. Agora, dentro da igreja é certeza que é possível fazer isso, porque o poder transformador da palavra de Jesus, essa é inigualável. E eu estou falando com conhecimento de causa. Até os 45 anos eu não conhecia isso, não sabia o que era. E eu já era advogado, era economista, era administrador de empresa, era contabilista, era um cara bem sucedido, tinha feito empresa, tinha feito isso, tinha feito aquilo. Foi uma avalanche na minha vida. Fez mais pela minha vida do que um transplante de cérebro. Se é que isso exista. E não me tirou o bom humor, não me tirou a alegria. Eu não sinto culpa do tempo que eu não conhecia, porque eu acho que tem esperança, tem luz no fim do túnel. Agora, vamos usar essa estrutura de maneira inteligente, o poder da palavra. Querido irmão JR. Pode me chamar de bispo, não tem problema nenhum. Ok. O que aconteceu com o irmão é uma coisa extraordinária, bíblica, é conversão. É isso. Foi isso, conversão. É isso. No irmão foi implantado uma nova natureza. E é isso que precisa acontecer também com os jovens. É isso. O caso dessa irmãzinha que está precisando de uma ajuda, não é isso? Filha de 16 anos. Ela deve ter ensinado essa criança, né? E agora a garota se desviou. Se desviou e entrou por um caminho. Ela precisa agora voltar a orar para essa filha, para essa menina voltar para o caminho. Ela pode voltar. Até um texto que eu amo, que eu sempre, uma vez eu disse isso aqui e teve uma repercussão muito grande na vida de muita gente, Jeremias 15:19, se tu voltares, então te trarei. E estarás diante da minha face. E se separar o precioso do vil, serás como a minha boca.
tornem-se eles para ti, mas não tu para eles. O JR deve se lembrar desse texto que eu mencionei uma vez aqui, que eu amei, porque eu recuperei uma vida ministrando essa palavra, só lendo o texto. Quando eu falei isso, um jovem que se desviou e voltou para as drogas, para a prostituição, para fazer filmes pornôs, inclusive, esse rapaz voltou chorando. E hoje ele é pastor. E Deus transformou. Então eu acredito na recuperação do ser humano, sim. Essa menina tá nesse caminho, mas a mãe agora só tem um caminho. Educar agora, orientar, ela continua dialogando com a filha, mas orando. Fazer um propósito de oração contínuo por essa menina vai voltar e vai se arrepender, porque o filho pródigo chegou e disse: pai, eu quero a metade da minha herança, quero ir embora. O pai, ok, tá aqui a metade da sua herança, pode ir. O garoto foi. E o pai não foi atrás, o pai não se desesperou, o pai ficou esperando, porque sabia que ia voltar. Porque a formação que ele tinha dado, e aí eu costumo muito a colocar um texto que está lá em Juízes 16, 22, e o cabelo de sua cabeça começou a crescer, porque quando raparam a cabeça de Sansão, tiraram os cabelos, mas não mataram a raiz. Quem tem a raiz do evangelho não vai ficar no mundo. Porque quem tem a raiz vai voltar. Cadê? O cabelo começou a crescer e as forças voltaram. Então, eu creio, querida irmã, eu vou te ajudar em oração para que essa sua filha largue a droga, volte e seja uma bênção, porque ela está passando um momento que ela se desviou, mas ela vai voltar. Então, comece a orar, todos vão te ajudar em oração e Deus vai fazer um milagre na vida dessa sua filha. E uma outra coisa que eu acho importante nisso aí, já que a igreja, foi tão falado aqui que a igreja realmente tem um papel fundamental e é uma comunidade acolhedora, é que essa mãe, primeiro, não abra mão de sua filha. Você não é mais minha filha. Se continuar assim, aí é a certeza de que o mundo vai abraçar. Primeiro, agora que ela precisa de uma mãe. É isso aí. Você tem que confiar no que você fez. Foi falado aqui do pai do filho pródigo. O menino foi, todo dia ele ia pra janela e ficava esperando. Ele acreditava no que ele fez. Ele tinha autoestima. Quando o filho falou: me dá minha parte que eu vou. É isso que você quer? Eu não quero que você vá, não. Então tá, ele deu. Aquele pai não tinha um complexo de culpa porque falhou. Minha irmã, a irmã pode ter falhado num detalhe, eu também falhei, cada um aqui falhou, porque nós não somos perfeitos, não. A gente dá do que a gente pode, do que a gente entende, do que a gente consegue. Então, temos que parar de nos culpar pelos fracassos que tivemos na criação dos nossos filhos. E temos que ter uma identidade de confiança em Deus para nos dar o melhor possível para eles hoje. Então, confie que a irmã vai resgatar, mostrar amor pela tua filha. Agora, vá na juventude da igreja. Pede ajuda. Peça ajuda. É uma amiga que liga, é uma coleguinha que andou com ela, é alguém que fez um trabalho na igreja junto com ela e fala: fulano, eu não vou abrir mão de você, eu te amo, você não nasceu para isso, Deus tem um plano na tua vida. Isso é muito importante. Isto é fundamental. É um conselho que eu te dou. Não trabalhe sozinha. Ore, dê o seu amor à sua filha, mas busque. Mas eu pedi uma amiga, não ligou para ela, tente outra pessoa. Nós não temos nem a cultura de abrir mão das nossas coisas pelos outros. Nós estamos vivendo uma comunidade um tempo egoísta no mundo, querida. Então, libere perdão para quem falhou. Tem pessoas na igreja que vão ajudar sua filha. Procure essa ajuda, que será de grande valia. Eu queria dizer, corroborando ali o texto, o que o irmão falou, o pastor falou, nós precisamos sim, o JR, investir nessa galera e estar junto com eles, entendendo assim o que eles fazem e não desistir. Essa mãe, por exemplo, está pedindo ajuda. E aí, o que o pastor falou, a igreja precisa estar disposta, precisa estar junto para poder acompanhar essa menina, essa família. A gente, infelizmente, nem todas as igrejas têm um trabalho de discipulado, vamos dizer assim, eficiente. Algumas igrejas trabalham com pequenos grupos, e as pessoas se envolvem, mas a gente precisa orar o tempo todo. E algumas igrejas perderam esse costume. Né? Lá na igreja a gente tem as irmãs que elas até têm um slogan, né? Mães de joelho, filhos de pé. É o Desperta Débora. Desperta Débora, E ainda não é o Desperta Débora, elas estão ainda ensaiando isso, mas vamos chegar lá em nome de Jesus. E nós temos compartilhado experiências de mães que os filhos estavam completamente perdidos e elas estão resgatando esse relacionamento. Aí eu quero lembrar de Eliseu, quando o filho da sunamita estava morto, que ela recorreu a ele, colocou o filho na cama do profeta e foi buscar. Pra gente esperar o milagre e contemplar o milagre de Deus, como Eliseu contemplou, ele precisou orar muito. Se você fizer um estudo, né, vocês já fizeram, obviamente, sabem até melhor que eu, uma exegese do texto, vão ver o quanto aquele profeta orou ao Senhor
E ele não só orou, ele fez, ele se curvou, ele se deitou, ele gastou tempo com o menino, ele levantou, ele andou de um lado para o outro, orou de novo e depois falou. E esse ato do profeta de deitar, encostar e passar, foi como se fosse assim: a minha vida precisa passar para você, ou você vive, né, ou eu morro junto. É mais ou menos isso. Quando nós, como líderes, né, como profetas, somos desafiados a tomar uma atitude em nome de Deus. Então, JR, ou a gente se liga mesmo na oração, no poder de Deus, na ação do Espírito Santo e reconhece que a gente é dependente dele para chegar com a mão auxiliadora e se doa por completo, ou a gente não vai resgatar essa geração que está se perdendo. Participação dos nossos ouvintes, quero agradecer o carinho de cada um deles, estamos ouvindo bastante aqui os companheiros, ouvinte dizendo: a relação com Deus é individual e a melhor maneira é que ela entre em um propósito com Deus pelo filho. Ouvinte dizendo: tenho 22 anos e sou mãe solteira de uma menina de 3 anos. Tem sido muito difícil criá-la, porque acredito que a figura paterna seja muito importante. O meu noivo tem 21 anos e não tem experiência. A responsabilidade acaba sendo só minha. Outro ouvinte: meus filhos também não têm ânimo para estar na igreja. A liderança não os convida e nem se aproxima, está muito difícil. A minha filha está namorando um garoto que não é do meu agrado, porque ele não é cristão e nem acredita em Deus. Compartilha outro ouvinte: meu sobrinho é uma bênção na igreja, mas não leva os estudos a sério, não trabalha e só quer fazer alguma coisa se for dentro da igreja. Já não sei mais o que fazer. Você veja que são problemas diferentes. A pessoa tá doida pro filho, tá ruim na escola, mas tá bem na igreja. Ou tá reclamando que tá bem na igreja e tá ruim na escola. É claro que o ideal seja bom nos dois, né? Exatamente. Mas existem coisas como essa que estão acontecendo aqui agora. Ouvinte dizendo: mesmo criando os filhos dentro da igreja, quando chega nesta idade da adolescência, fica complicado mesmo. Eu tenho um de 13 e que o quê? E que teve um tempo que não queria ir. Foi muita oração, muita conversa, tentando ser amiga e trazendo os outros adolescentes para fazer culto na minha casa. Como ela é nova convertida, deve buscar ajuda com outros membros da igreja. Outro ouvinte: quando me converti, passei por isso com minha filha de 8 anos, mas não deixei de investir e acreditar na conversão dela. Hoje ela está com 13 anos, já se batizou e é uma bênção na igreja. Ouvinte dizendo: eu acho que essa mãe pode tentar se envolver com o Ministério de Jovens da igreja, isso pode aproximá-la dele e assim ver maneira de falar de Jesus para ele através de outros jovens. Ouvinte dizendo: não é fácil ensinar o caminho que se deve andar. Meus filhos são pequenos e estão ainda na fase de aprender a orar, mas fico pensando o que fazer em cada fase, se estou fazendo certo. Vai ser a dúvida que vai acompanhar o pai para sempre, não é não? Sempre. Eu estou fazendo certo, estou fazendo errado, será que é isso? Será que funcionou com fulano, não funciona aqui em casa? Porque é dinâmico. E os filhos, as crianças são movidas a desafios, né? Eu tenho desafiado os meus a orarem e esperarem por resposta. O Giovanni teve uma experiência uns 2 meses atrás de oração impressionante. Eu conversei com ele, a gente saiu, foi na praia e ele ganhou, a gente deu um aviãozinho Dia das Crianças. O aviãozinho, a gente falou assim: não solta mais, porque a gente estava perto do quiosque, a gente já ia embora. Aí ele olhou pra gente assim, ninguém tava olhando, ele pegou e deu a última jogadinha. Sabe aquele último mergulho, a última voltinha? Onde o aviãozinho foi parar? Em cima do quiosque. Não deu pra gente pegar. Ele ficou muito triste, era o presente, o brinquedo não funcionava mais sem o aviãozinho. Aí a gente foi embora. Aí tentamos pegar, mas não conseguimos, fomos embora. Aí no dia seguinte ele ficou muito triste, falou assim: pai, e o guarda disse assim: não, eu peço o pessoal da orla e tal, de repente eles conseguem pegar amanhã. E aí ele foi pra casa chorando no carro e eu disse pra ele: tá vendo? Isso é resultado da sua desobediência, porque se você tivesse obedecido mamãe, o seu aviãozinho tava na sua mão. Aí no dia seguinte ele acordou perguntando ao pai se o pai ia lá de novo buscar o avião. E a gente mora longe, né? Aí, tá bom, a gente vai depois do trabalho, a gente vai. Ele me pegou na igreja, a gente foi. Aí chegou lá, aí no caminho ele falou assim: mãe, será que o homem falou a verdade pra gente? Olha aí. Aí eu falei assim: você já orou? Aí ele falou: não. Eu falei: então por que você não experimenta orar e pedir pra Deus, né? E se prepara, porque se o avião não estiver lá, Deus vai dar outro depois. Conclusão, quando chegou lá, o moço tinha tirado o avião e ele pegou o avião. Aí ele abraçou o avião assim, sabe?
O avião riu, deu aquele sorriso, correu pra areia. E eu chamava, vem cá, Giovanni. E ele correu, foi pra areia. Ele queria o momento dele do avião, né? Aí ele teve aquele momento, depois ele veio e falou assim pra mim, mãe, ainda bem que eu orei, né? Então é simples, né? Mas assim, ele tem a sua experiência de resposta de oração. E a gente, como pais, a gente tem que desafiar os nossos filhos a ter essa intimidade com Deus. Não é só a gente orar por eles, mas eles serem desafiados a pedir, a falar e a ter essa resposta. JR, tem uma coisa que a educadora Tânia falou, que eu sei que ela falou, mostrando que a família é mais importante, mas talvez alguém ouvindo, essa multidão que está ouvindo, não compreenda claramente um detalhe apenas. Quando ela disse assim, olha, tinha uma culpa muito grande fazer qualquer coisa no domingo e tal, então eu priorizei minha família. Eu estou entendendo o que a irmã está dizendo, eu também faria igual tal, mas eu preciso ressaltar que eu estou agoniado com isso, porque tem muita gente que pega isso e fala assim, tá vendo aí? Tá vendo aí? O negócio é família. Pô, domingo de manhã eu não vou na igreja. Não. Hoje à noite eu não vou, não. Vou assistir um futebolzinho com meu filho, comer uma pipoca aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Fantástico. Ó, o seu Faustão juntos. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja tem que ser extremamente acolhedora, como o doutor Javé falou. E os pais têm que ser amorosos e firmes. Meu filho vai para a igreja, queira ou não queira. Vai chegar uma hora que ele vai falar assim, agora eu decido. Beleza, vai chegar uma hora que ele vai decidir. Mas enquanto eu puder, ele vai para a igreja. Ele vai para a escola dominical da igreja. Sim, senhor. Foi isso que aperfeiçoou o meu caráter cristão. Porque se eu fosse escolher, querido, nem para a escola eu não ia quando era pequeno, eu ia jogar bola o dia inteiro. Se eu fosse escolher, muitas vezes eu ia dormir sujo sem tomar banho. Se eu fosse escolher, muitas vezes eu ia deixar de escovar o dente. Mas minha mãe me botava para escovar o dente. Então, essa história, volta o filho mandar em tudo. Agora, o pai que é preguiçoso, pai da igreja, já pega essa deixa, não, para família. Domingo é o único dia igreja que ele tem suga pra muito tarde, a família e tal. Então, cuidado com isso. Sabe, eu conheço uma pessoa que ele levava o filho pro Maracanã, coisa linda, ele com os filhos no Maracanã, todo domingo quase. Que lindo, a prioridade. Aí depois chegava no culto, final do culto, só deu pra pegar o final. Ou seja, o princípio o Maracanã é mais importante do que o culto. Os filhos aprenderam. E hoje continuam indo ao Maracanã. E quando dá, eles vão ao culto. Essa palavra, dizer, né? Perfeito. Acho que está bastante claro esse aspecto. A Bíblia diz, o texto de Hebreus, que nós não devemos deixar de congregar-nos, a importância que tem. A igreja primitiva se reunia semanalmente, pelo menos, tá certo? Mas quando se diz que tinham tudo em comum, é até difícil imaginar que eles se reuniam uma vez por semana só. O encontro era diário, compartilhavam o pão, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, o relacionamento era contínuo, a importância que isso tem para nossa vida e para nossa formação. E vou citar também vou contar um exemplo, eu não costumo contar meus exemplos aqui não, mas eu era adolescente ainda, isso tem o quê? 2, 3 anos, décadas. Quase 80. Mais de 50 anos. Só olhar no Face aí que você vai ver, Mas aí o que aconteceu? Eu me lembro que eu fui estudar e aí me escolheram para um time de futebol que não era uma coisa muito comum, né? E ainda me colocaram na seleção do colégio, ou seja, para quem é adolescente, isso é o máximo. Minha mãe não era cristã ainda, meu pai já era, e eu cheguei em casa muito animado porque eu fui selecionado, a seleção do colégio, poxa vida, isso é o máximo, né? Chegar no colégio, contar aquela história toda, e aí minha mãe me disse, vem cá, os jogos serão quando? Jogos? Só mãe, domingo de manhã serão jogos e tá tudo certo, eu tô muito animado. Ela me olhou muito sério, minha mãe ainda não cristã, e disse assim, se fosse o seu pai, ele iria? Aí eu parei e falei assim, entendi. Meu pai não estava presente, minha mãe não era cristã, mas o exemplo dele falou muito mais alto do que se ele mesmo tivesse me dito assim, olha, você não vai porque eu não vou. A minha mãe olhou para ele e disse isso. Então esta é uma responsabilidade que não se pode transferir. Pai é pai, mãe é mãe, embora a frase seja óbvia, há muitos pais que não são pais e há muitas mães que não são mães. A igreja precisa ser esse espaço. Já ouvimos aqui do trabalho de cada pai, de cada mãe, a importância de se ensinar no caminho, de tratar esse assunto de tamanha importância que existe nas nossas vidas. É isso, gente? Todos de acordo aqui com essa palavra? Sim. Posso ler um texto? Pode, sim, claro. É bíblico? É bíblico? Sempre. 10:10. Se estiverem botado ferro
e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Em outras palavras, faça o teu filho ir para a igreja usando a palavra de Deus e ele vai ser uma bênção para a família e para a igreja. Agora, pais, escutem bem. Filhos preferem pais disciplinadores ou liberais? É agora. Pesquisa 93. Por telefone, 96% dos ouvintes preferem pais disciplinadores. Tá aí uma resposta que muita gente talvez esteja aí surpreendendo-se com ela. A participação dos ouvintes pela internet, 88% deles também falando aqui na linha dos disciplinadores. Os filhos preferem disciplinador até para casar. Bom, essa eu vou falar em seguida. O que vocês entendem aí da nossa pesquisa? Surpreende? Era isso que vocês imaginavam? Porque aqui é o seguinte, como filhos, não estão perguntando pros pais. Pai, você quer ser disciplinador? Não. Como filhos, vocês preferem pais disciplinadores ou liberais? Ou escuta bem o nível de participação dos nossos ouvintes. Agora você veja só, JR, o que a gente tem que entender é também contextualizar essa resposta. Porque os filhos de hoje são filhos de pais que foram muito reprimidos e muito disciplinados e que erraram na mão, largaram demais, não deram limite nenhum. E todo mundo precisa de um limite, precisa de regras, etc. Mas regras também que não sejam exageradas, porque às vezes o que a gente viveu, eu sou de uma geração que os pais disciplinavam demais. Então hoje os pais disciplinam de menos. Eu acho que encontrar o meio termo e o bom senso é a grande tarefa. Muito bem, aqui a participação dos nossos ouvintes, opinião da Tânia. Eu acho que aí olhando, se as pessoas que expuseram as opiniões são esses jovens que vão casar, aí eu acho que a gente tá bem, então, enquanto disciplinadores, né? Pelo menos falando de mim, né? Porque é o que eu tento fazer lá em casa. Embora eles não entendam hoje, eu sempre digo, eu tô preparando vocês para serem o esposo, a esposa, e não um. E a gente erra ainda assim, mas é uma esperança para nós. Você prefere pais disciplinadores ou liberais? 92% por telefone, 88% pela internet, pastor Josué. A menina que a mãe pega no pé, que o pai pega no pé, ela faz questão de contar para as amigas: minha mãe é chata, pega no meu pé. Ela faz questão, ela tem orgulho disso. Ela faz questão. A menina que pode tudo, que sai, que chega bêbada em casa de madrugada, essa menina não tem referência falta de amor. As crianças estão pedindo limites, porque elas sabem que isso é amor. Participação dos nossos ouvintes aqui numa outra pesquisa interna. Para casar, você prefere que os pais dela sejam disciplinadores ou liberais? Agora escuta bem, porque 94% preferem que sejam pais disciplinadores. 94%. Às vezes você está dizendo que seu pai é chato, sua mãe é chata, mas o camarada que está bem intencionado e quer casar com você prefere que seus pais sejam disciplinadores a que sejam liberais. Surpreende esse dado, pastor Paulo? Não me surpreende pelo seguinte, porque eu sei que isso é uma carência para o adolescente, para o jovem, é a prova de amor. Porque se o pai cuida dele, exige dele, ele se sente protegido e amado. E como eu já estudei essa questão num curso feito pela querida doutora Glaucia Medeiros, eu entendi perfeitamente que é factível, isso corresponde com a realidade. Agora, o que me espanta é que isso não seja visto por todos os crentes como uma necessidade, disciplina no lar. Muito bem, quero agradecer aos nossos ouvintes, a participação de cada um deles com a gente, também dos nossos queridos debatedores que estão aqui na nossa página no Face, cada um com seu nomezinho marcado aqui: Paulo Afonso Generoso, Luiz Fernando Gevaé, Josué Valandro Oliveira Júnior e Tânia de Lima Pereira. É nome completo, rapaz. Que é isso, hein? Que coisa sensacional. Estão aqui no nosso Face para você compartilhar e conhecer um pouco essas feras que participam com a gente aqui do nosso Debate 93. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Agora me diga uma coisa, na sua opinião, ouvinte compartilhando aqui o seguinte: eu alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Esse versículo, ele já foi verdade na minha vida, mas hoje eu não tenho a menor vontade de pisar em uma igreja. Fui muito envolvida assim com a obra, o que me fez ver muita coisa errada. Tudo isso criou em mim um desânimo profundo. Eu sei que eu não posso culpar Deus pelos erros dos homens, só que é praticamente inevitável o afastamento da congregação.
Quais atitudes devo tomar quando percebemos que o desânimo está roubando a nossa alegria de ir à igreja? Ao decidir não ir mais à igreja, estarei correndo o risco de eu não mais sentir a presença do Senhor, porque devemos ser membros de uma igreja. Você, diga uma coisa, você já desanimou? Você já desanimou e recuperou a alegria de estar na igreja? Você já desanimou e recuperou a alegria de estar na igreja? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui ao querido pastor Josué Valandro Júnior. Um grande abraço, meu irmãozão. JR, prazer estar aqui com você, com essa mesa tão seleta. Muito obrigado por esse privilégio. Quero mandar um beijo para a Igreja Batista, Central da Barra da Tijuca. E quero mandar um abraço aqui para o meu amigo, pastor Josias, está aqui comigo. Prazer ter você comigo aqui, amigo. Obrigado. Maravilha, muito obrigado, Tânia Pereira. Aquele abraço, Tânia. Eu quero mandar um abraço para minha igreja, para as pessoas que estão aqui me acompanhando, meus filhos, minha prima, meu esposo, e também para 2 casais muito especiais para nós, né? Nós fomos padrinhos de casamento e hoje estão comemorando mais um ano de casado. Cláudio e Luciana, e Luciano e Renata, que são nossos irmãos. Beijo grande para todos eles. Muito obrigado, pastor Paulo Afonso Generoso. Queria aproveitar e mandar um abraço para minha esposa que completa depois de amanhã mais um ano de vida. Que maravilha. A irmã Terezinha. Quase que falou a idade dela. Ela tem não só um Feliz Natal, como um Feliz Aniversário. E desejo a todos vocês da rádio um Feliz Natal, a todos os ouvintes também um Feliz Natal e um beijo no coração da Assembleia de Deus Betel. Feliz Natal para toda a população de São Gonçalo. Maravilha. Um Feliz Natal para você, para toda a sua família e para todos os queridos debatedores aqui. Que Deus nos abençoe e que seja este ano um Natal assim muito abençoado para todo o povo de Deus. Benção pura, muito obrigado, doutor Luiz Fernando Gevaé. Grande abraço, amigo. Um abraço a você, JR, a todos os ouvintes, aos debatedores, aos amigos e um Feliz Natal para todos. Maravilha, quero agradecer aqui a nossa equipe trabalhando pela realização do nosso Debate 93 de hoje. Muito obrigado a Marcela Bastos, a Patty Girl, a Letícia Roseno, o Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, popularíssima Catita. Nós vamos orar, minha gente, agora eu vou pedir o pastor Josué para orar conosco. Nós vamos orar aqui. Eu fiquei muito impressionado uma vez mais com essa questão da violência. Motorista de ônibus agredido por 2 passageiros no Rio. A nota que trata sobre esse assunto afirma que ele não quis parar, eles entraram por outro lugar, não quis parar e os camaradas foram lá, bateram nele, teve uma interferência, jogaram ele no chão, bateram, o cara teve traumatismo craniano. Então é uma coisa assim, você diz assim, Jesus amado, peraí, nós não podemos ter isso, não podemos nos acostumar com isso. A gente entra num aquário e fecha o aquário e diz, não, aqui tá tudo bem. Nós não podemos nos acostumar com isso. É um assunto da cidade, é um assunto que nos interessa, deve ser alvo da nossa oração, como vai ser agora. Vamos orar também pelos enfermos, pelos enlutados, como temos feito diariamente. Hoje é aniversário do Paulinho, que completa hoje mais um ano de vida. Paulo César Vieira, PC Vieira, completa hoje mais um ano de vida. Me parece, quantos anos, Marcela? 80. Marcela tá falando nada. Muito bem, então agradecemos a Deus pela vida dele, pedindo que Deus dê ele sabedoria que vem do alto. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Santo Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de, sendo tão limitados em tantas coisas, termos a oportunidade de sermos instrumentos através dessa rádio para falar o coração de tantas pessoas. Te agradeço pela vida do JR, por tudo que ele tem representado nessa rádio. Preserva a vida do teu filho no centro da tua vontade. Agora peço a Deus por aquele homem que foi machucado, ferido. Talvez por dentro ele esteja mais ferido do que no próprio corpo, talvez na alma. Consola aquele homem, ó Deus, e muda a história da nossa cidade. Que a paz do Príncipe da Paz reine e que nossas igrejas tenham um discurso poderoso, amistoso, um discurso plausível para essa época de Natal, a fim de que a paz do Senhor seja inaugurada no coração de muitos. Cuida dos enlutados, cuida, ó Deus, dos que estão encarcerados, cuida dos enfermos que estão nos ouvindo agora. Deus, derrama uma graça abundante, restauradora, para que muitos já estejam em casa nesse Natal.
Em nome de Jesus nós te pedimos isso e te suplicamos que a vida do Paulinho seja recheada com as tuas bênçãos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.